Olá, cumprimento a todos. Estou hoje na difícil tarefa de substituir a doutora Rosamélia. Doutora Rosamélia Cunha teve um imprevisto e não pôde comparecer. Mas estamos começando o 4º evento da primeira série de eventos sobre antropologia da saúde. Essa é uma iniciativa do Centro Cultural do Ministério da Saúde, com o apoio da Coordenação Geral de Documentação e Informação, da Superintendência Estadual do Ministério, área de ensino e pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Rede Conexão e Inovação Pública, RJ, Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Antropologia da Saúde, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essas reflexões pretendem estimular a discussão sobre aspectos da antropologia da saúde e como doenças que são de simples diagnóstico e tratamento, de conhecimentos já bastante consolidados, elas ainda são um problema. Então, a gente hoje quer pensar como a antropologia da saúde pode nos ajudar a pensar o SUS hoje. E a ideia surgiu pela questão da pandemia. Por final, aqui nós prestamos nossa solidariedade a todos que estão sofrendo essas perdas terríveis nesse momento difícil hoje. Mas essa pandemia nos trouxe alguns aspectos para a gente refletir, né? Como a desigualdade, a pobreza, o desemprego, a miséria, são questões sociais que impactam, que dificultam imensamente a superação desse problema. E uma outra questão muito importante foi a sociedade reafirma a importância do SUS, né? Este sistema de saúde que, apesar de todos os percalços, ele tem robustez suficiente para o enfrentamento desta pandemia. Então, aqui, enquanto servidores do SUS, nós queremos defender o SUS, e essa é uma estratégia, a discussão sobre essas questões do SUS, a discussão sobre problemas sociais que impactam na saúde da população, é a nossa estratégia para defender o SUS. E, do ponto de vista da antropologia da saúde, o Centro Cultural do Ministério da Saúde está lançando este olhar que ele objetiva incentivar a reflexão das pessoas sobre essas questões. Então, o Brasil hoje convive com doenças que já estão, como disse, doenças antigas, doenças da história antiga, como a sífilis, que nós vamos discutir hoje, e, no entanto, o conhecimento para o tratamento, a prevenção, o diagnóstico, todos os recursos terapêuticos estão acessíveis. E, no entanto, elas são um problema de saúde, um grave problema de saúde pública ainda hoje. Por que será, né? Por que será que isso está acontecendo? Então, nós hoje vamos refletir sobre isso, mas para motivar, dinamizar essa discussão, nós temos aqui presente um dos idealizadores deste ciclo, né? Um dos responsáveis pelo olhar antropológico das questões de saúde, o nosso Tiago Petra, que deixa eu ler, Tiago Petra é chefe da divisão do Centro Cultural do Ministério da Saúde, é mestre em Comunicação e Informação em Saúde pela Fiocruz, e responsável por trazer este olhar antropológico para essa discussão. E para
né, de subsidiar com seus conhecimentos a discussão de hoje, que será de Girolamo Fracastoro ao espanto de hoje. Por que a sífilis congênita é um problema hoje? Então, para subsidiar essa discussão, nós convidamos e somos muitíssimo grata, olha só que coisa, muito bom, Mauro, ao professor Mauro Romero. O professor Mauro Romero é médico, professor titular da Universidade Federal Fluminense. É chefe do setor de DST da Universidade Federal Fluminense. Foi o fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de DSTs. É curador emérito da exposição Sífilis, História, Ciência e Artes, que será inaugurada em novembro no Paço Imperial, uma iniciativa do Ministério da Saúde, da Universidade Federal Fluminense, do Conselho Regional de Medicina, Sociedade Brasileira de Infectologia, com o apoio da Unesco. O professor Mauro está lançando um livro com versão completa em português do poema em latim Sífilis, Sive Morbus Gallicus, de Girolamo Fracastoro, datado de 1530. Então, para não mais nos alongar, vamos passar a palavra para o professor Mauro Romero. Deixa eu preparar. Então, pessoal, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar fazendo parte desse olhar. E é com essa vertente que eu preparei aqui algumas das minhas inquietudes. Meus agradecimentos aos organizadores, aos participantes, por essa confiança, né, de abrir um espaço para que a gente possa falar. Eu sempre que posso, que tenho tempo, eu expresso um início, uma introdução para dizer que palestrar é um ato revolucionário. Eu podia estar lendo um livro, eu podia estar escrevendo um trabalho, podia estar atendendo um paciente, podia estar dormindo, e estou fazendo aqui as minhas observações, colocando nesse contexto as minhas inquietudes. Então, isso para mim não é pegar em armas, não é dar tiro, não é agressão física e nem agressão verbal, nem agressão psicológica, mas é uma maneira de se mostrar. Assistir é uma decisão política. Não é um político partidário, é um ato político de destinar o seu tempo a estar aí assistindo, a estar aí ouvindo as minhas inquietudes, gostando ou não, e no final de tudo, ter um momento para reflexão. Eu já comecei muitos diálogos, muitas conversas, pensando de uma maneira, no evoluir da discussão, eu mudei de opinião. Então, a ideia é justamente essa também, que vocês possam fazer uma reflexão, que possa ser hoje, possa ser amanhã, e quem sabe até daqui a um ano. Para mim, isso é importante. Porque, da mesma maneira que, para preparar esse material, a minha cabeça ficou fervilhando, eu gostaria de provocar algumas tempestades em vocês. E eu gostaria que essa tempestade fosse encarada como sensibilização do que eu vou falar. E jamais ter a ideia, a pretensão de esgotar o tema. Mas vocês vão observar que sífilis,
que doença tem essa história? E até que doença tem outras cositas mais. Então, nós vamos fazer aqui uma descarga cerebral, as minhas inquietudes para o tempo, né? Porque, na verdade, eu tenho mais inquietudes ainda, mas para o tempo. Eu gostaria de já começar dizendo que ponto nós estamos. Nós estamos num ponto de conhecimento que cientistas descobrem água em planeta extrasolar. O pessoal está com um conhecimento. Isso foi há 2 anos. E eu, aproveitando esse debate da antropologia, o olhar da antropologia, que na verdade me acompanha há muito tempo, mesmo sem saber. Agora eu estou tendo um entendimento melhor, mas eu não tinha, era intuição, aquilo brotava. Vocês vão observar como brotava, porque eu não tinha formação. Quer entender o presente? Comece conhecendo o passado. E isso eu hoje estou convencido que é para quase tudo. Que é para a administração pública, que é para o convívio no clube, o convívio familiar, a profissão do indivíduo. Procure entender o passado para você ver como é que aquela coisa pode se dar no presente. E lendo Eurípides Alcântara, num jornal leigo, né, o Globo 2020, eu, em determinado momento, peguei essa frase do poeta teólogo, não vou, do Soren, o sobrenome dele, eu não vou saber falar. Primeiro filósofo existencialista que dizia: a vida se vive para frente, mas a compreensão que temos dela vem do exame do passado. É importante que a gente tenha isso no nosso dia a dia. Pena, eu completo, que entender a história raramente nos dá imunidade para não a repetir. Esse entender, hoje eu já penso que é pena que conhecer, ou pena que ler, ou pena que ter o artigo da história. Porque se você entender, a sua chance de não repetir os problemas passados é muito grande. Andava eu, uma tarde, pela zona sul do Rio de Janeiro, acadêmico de medicina, e vi esse quadro, vi esse pôster de Galileu Galilei. Eu sustento que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. Eu não sei, eu não tinha compreensão dessa frase, mas ela me tocou, ela me sensibilizou. Talvez pela minha própria índole, pela minha própria formação, pelos meus próprios dons genéticos, sei lá, eu entendi que eu queria ser médico, que eu queria ser homem, que eu queria ser pai, que eu queria ser amigo, muito mais do que ter um desdobramento material, um desdobramento financeiro. E aí eu vi, gostei, tenho esse quadro até hoje, que a ciência deve ser encarada para o homem. Essa era a minha visão na década de 1970. Em 1985, na primeira edição do meu livro sobre DST,
eu coloquei: importante é o tratamento da pessoa, mais do que um fluxograma de diagnóstico de tratamento quimioterápico. E no final, estava assim, no tratamento, no atendimento de uma pessoa com DST, talvez seja mais fácil ou mais didático recomendar o que não fazer. Ter atitude preconceituosa sobre a sexualidade, emitir diagnóstico baseado em suposição, chute, abordagem sindrômica de qualquer maneira, ter uma atitude de juiz, faça isso, não faça aquilo, use isso, não use aquilo. Eu tenho que conversar com o paciente e ignorar toda a trama emocional existencial envolvida no caso. Isso era 1985. Com o tempo, eu fui acrescentando. Onde existe número, porcentagem, dinheiro, status, reagente, não reagente, positivo, negativo, eu procuro enxergar e valorizar pessoas. Há muito eu não vejo um caso. Há muito eu não vejo uma sífilis, uma AIDS, um Covid. Eu procuro entender a pessoa. Galileu Galilei. Hoje, eu já penso que essa pessoa, para mim, valorizar a biodiversidade. Hoje, eu já tenho convicção, embora esteja aqui com um ponto de interrogação, a humanidade é o centro de tudo ou uma das partes do universo? Nós acreditamos que o homem é o centro de tudo, que o mundo é para o homem. Eu hoje já entendo que o homem é um pedaço, ser humano é um pedaço, não mais do planeta Terra, mas do universo. Um dia a gente pode discutir mais sobre isso. Será que é só o homem inteligente? E as bactérias, e os vírus, e os animais não estão por aí fazendo a parte deles? E a nossa doença, como o nome, sífilis, começa em 1530, do médico, poeta, escritor, filósofo, astrólogo, chamado Hieronymo Fracastoro, o nome dele em latim, mas o nome dele em italiano era Girolamo Fracastoro. Teve uma época que o idioma científico era o grego-latim, teve uma época que ficou muito no francês, estamos vivendo uma época do inglês. Eu não sei qual vai ser daqui a algum tempo outro idioma. Há quem diga que possam ser todos os idiomas. Eu valorizo todos os idiomas para entender melhor. Então, o Girolamo Fracastoro, ele escreveu sífilis ou doença francesa. E nessa época se acreditavam que as doenças eram um castigo divino, ou miasmas, ou odores fedorentos dos pântanos que causavam as doenças. E, principalmente, era um castigo divino. E esse castigo, para Girolamo, foi quando ele descreve a doença, a chaga, a doença, a peste no corpo de um pastor de ovelha que gostava mais do seu rei do que dos deuses. E os deuses, brabo com esse pastor, deu uma doença para ele. E o Girolamo me escreve que o nome do pastor era sífilis. Pela primeira vez, então, aparece a palavra sífilis. Não aparece a doença, como nós vamos discutir, embora ainda tenham várias dúvidas, mas cada vez mais está se entendendo que essa doença é muito mais antiga do que essa época que se falava. Que doença é essa? Que doença tem essa história?
Um autor norueguês, Boeck, em 1891 a 1910, não tendo tratamentos eficazes, porque se pensava em aquecer, se pensava em chá, em um monte de situações, ele começou a acompanhar pessoas com sífilis, com quadro de sífilis, e não tinha tratamento. E ele acabou entendendo a fisiopatogenia da doença no chamado estudo da investigação epidemiológica da sífilis não tratada. O assistente dele depois fez uma nova revisão e apareceu, então, a publicação, o estudo de Diógenes da sífilis não tratada, para se entender como a sífilis evoluía até fazer os quadros de neurosífilis ou até desaparecer. Em 1932, um grupo de médicos norte-americanos começou a estudar, se é que essa palavra estudo possa ser aplicada, uma população de homens negros no Alabama, chamado Estudo de Tuskegee, para ver como a sífilis evoluía, porque eles conheciam a sífilis no branco europeu da Noruega, e eles queriam saber como era a sífilis no corpo do negro americano, porque eles queriam, entre aspas, entender que o corpo do negro, eles acreditavam nisso, era mais fraco do que o corpo do branco. E eles aí começaram a não fazer tratamento e acompanhar. Até isso em 1932 não tinha penicilina, mas na década de 40 tinha penicilina e eles ficaram quietos. Não falaram nada e isso foi patrocinado pelo Serviço de Saúde Pública americano. Foi descoberto e acabou com um pedido de desculpa pelo presidente Bill Clinton numa solenidade na Casa Branca. Em 1946, já tinha penicilina, mas o outro americano fez um estudo similar na Guatemala, com prisioneiros, profissionais do sexo, soldados, crianças, pacientes psiquiátricos, e fizeram o acompanhamento de 5.500 pessoas da Guatemala sem tratamento, e isso também foi descoberto, e o presidente Barack Obama pediu desculpas formais. Que doença tem essa história? Acreditava-se que, em determinado momento, aquecendo o indivíduo, se curava várias doenças. Então, botava o indivíduo numa fornalha, porque acreditava-se que, primeiro, que era a doença dos deuses, outra que vinha dos pântanos, do cheiro, da sujeira. Faz sentido em algum momento a sujeira, mas aquecer o indivíduo não era uma coisa assim muito bem administrado. Isso era para inúmeras doenças, inclusive para sífilis. E cada povo também não queria ter doença. Um falava que era mal francês, outro mal espanhol, napolitano. E essa doença, na verdade, se tem artigos que vinha de muito tempo. Já em 1469, tem uma publicação mostrando pacientes com sífilis. Por quê? Porque em determinado momento, a Europa, que estava cansada de falar que o mal era da Inglaterra, da França, da Itália, inglês e espanhol, começou a chamar que o mal foi levado por Colombo. Mas, na verdade, hoje se tem estudos genéticos mostrando, com datação por radiocarbono,
com peças, com esqueletos do século XIV, mostrando as alterações causadas por sífilis. Ninguém queria sífilis para si. Nós, trabalhando com a divulgação da sífilis, fazendo no site nosso, na Facebook, tentando patrocinar, pagar postagem na nossa página do Facebook, era constantemente rejeitada. Até o Facebook, no Brasil, rejeitou falar da sífilis. Até que eu tive que fazer uma carta severa dizendo que ia ter uma atitude jurídica porque não mostrava lesões genitais, não tinha nada de pornográfico, e aí eles cederam e deixaram eu patrocinar a página no Facebook. É uma doença que no início do século, 1906, já se tinha diagnóstico, a sorologia para sífilis, que na década de 40 já começou a ter um tratamento, ou seja, nós sabemos fazer o diagnóstico da sífilis desde a década de 1910. Temos tratamento desde a década de 1940. Esse é um acervo brasileiro. O Brasil já tem penicilina desde a década de 1940. Até hoje não tem um único treponema resistente à penicilina. Há 41 anos, eu não sei o que deu em mim. Para a comissão de formatura, eu fiz uma apostila para vender, para angariar um fundo para a comissão de formatura. Eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis. E escrevi uma apostila sobre sífilis há 41 anos. Não sei por quê. Já havia muitos casos de sífilis, mas já começava a estudar tudo isso e foi vendida por 100 cruzeiros. Em 1992, publicado em 93, o Ministério da Saúde já lança um documento, já lança um projeto para eliminar a sífilis no ano 2000. Então, falar, querer, divulgar, falar sobre o problema da sífilis não é de hoje. E as metodologias não estão resolvendo. Em 2002, o ministro Barjas Negre, dizendo que não aguentava mais a vergonha de 5% a 7% do parturientes com sífilis, lança uma campanha do projeto Nascer para eliminar a sífilis. O ministro Temporão lança comigo o boletim e lançamos um projeto Elimina Sífilis. O ministro Padilha, em 2011, diz: não faz sentido o Brasil, que conseguiu tanto sucesso no controle da transmissão vertical, mãe, filho, não conseguir controlar a sífilis. E lança um documento dizendo que é um projeto de governo. Esse Brasil já assinou um projeto de governo. Vamos eliminar a sífilis. Era 2011. Eu estou aqui. A Adélia está aqui, era coordenadora do departamento de DST-AIDS, ministro da Saúde, vários outros colegas, uma gama de autoridades. Em 2016, lançamos um projeto para poder combater a sífilis na gravidez. E quais são as taxas? Do Indicadores da Sífilis, um site do Ministério da Saúde. Um site do Ministério da Saúde. Bom ou ruim, certo ou errado, isto é o que está notificado. Quem notifica são os médicos dos municípios. Não é o ministro, não é o presidente da República. Quem atende isso daqui são os profissionais de saúde dos municípios que vão preencher. E a coisa só aumenta.
Parece que tem uma diminuição aqui, mas se todos lembram, notificação de novembro, dezembro, muitas das vezes se dá 2, 3, 4, 6 meses depois, às vezes até um ano depois. Então, é possível que esse 8,2 caindo de 9 possa ser a mesma coisa, porque várias notificações ainda possam aparecer. Embora esse número é um número absurdo, como vocês vão ver. Essa foto é de hoje, do site Indicadores, distribuição de casos de gestante com sífilis. Olha, o diagnóstico no terceiro trimestre, idade gestacional ignorada. Nós temos nesse país mais de 1/3 das notificações são de gestantes que descobrem no final da gravidez. E vários ignoram. O que faz o indivíduo preencher uma ficha de notificação e escrever que não sabe a idade gestacional da gravidez? Distribuição de esquema de tratamento não realizados, ignorado. Classificação clínica, primária, secundária, terciária, 1890, 1910. O estudo norueguês já conhecia a evolução da sífilis. Há muito nós sabemos que a lesão inicial primária ela é muito visibilizada no homem, raramente é visibilizada na mulher. Fisiopatogenia que nós já conhecemos. Sem medo de errar, já tratei cerca de 10 mil casos. Eu não tenho 5 slides de sífilis primária em mulher, cancro duro, muito menos em gestante. E a notificação me diz que 26% das notificações de sífilis em gestante no Brasil é de sífilis primária. Só com esse slide eu digo, esta notificação está errada. Quem classificou essa sífilis não sabe classificar. Só por isso eu já digo as falhas que tem aí. Tem mais falha? Tem. Ignorado. 24% é ignorado. 10% de gestante no Brasil tem sífilis terciária. Esse aqui é um exemplo clássico que não estamos fazendo vigilância. Porque para que eu faço? Para que eu faço? Para que eu faço notificação? Para estudar o caso. Para ir na ponta, para procurar onde foi a falha. E eu mantenho 10, 20 anos essas falhas documentadas. Sífilis congênita, casos de detecção em menores, taxa 18 vezes acima da média no Brasil. Sífilis congênita tardia, abortamento, os números são aviltantes. E um número vergonhoso. O número que todo secretário de saúde tinha que ter vergonha de ter no seu município. Atenção, secretário de saúde, amanhã veja esse vídeo e se sinta envergonhado. Sífilis congênita, tendo 80% de pré-natal, como assim?
Como faz pré-natal e tem sífilis congênita? Como tem 30% no momento do parto faz o diagnóstico, após o parto 5% ignorado. Como que está ignorado quando foi feito o diagnóstico? Tratamento não realizado, 26%. Tratamento ignorado. Isso é uma ficha de notificação compulsória. Qual foi o tratamento? Está ignorado. Não sei lá. O problema não é meu. Vai perguntar no posto de Ipiranga. Óbitos. A taxa de óbitos por sífilis no Brasil. Hoje. Ontem. Os dados vieram hoje. Eu liguei para 2 colegas de capitais brasileira e uma me disse, eu perguntei quantas crianças estão internadas na sua maternidade tomando penicilina na veia. Uma colega me disse 5 leitos ocupados com recém-natos tomando penicilina na veia, e em outra capital, 3. Só em uma maternidade, são 2 capitais com mais de 1 milhão de habitantes. Imagina em todas as capitais. Em agosto de 2021, eu poderia dizer que a maioria das maternidades públicas com mais de 100 leitos deve ter 1 ou 2 ou 3 recém-nascidos tomando penicilina na veia. Esse é um dado da Niterói. Foi uma dissertação de mestrado. 740 casos analisados. Pré-natal, mais de com 60%. Diagnóstico no parto, 40%. Tratamento inadequado. Média de 11 casos por 1.000 nascidos vivos. O ideal é 0,5. Aumentou de 2007 para 2016. Niterói. 2017 tinha 4,3 casos de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos. 2016 tem 23. 2020, 2019, 18, mais ou menos em torno de 17, 16. E o pré-natal feito em 90%. É o resumo da negligência que envolve a sífilis congênita no Brasil. Colega, me telefona. Porra, Mauro, me escuta, por favor. Você que é da DST, hoje já são 3. O cara me dando um desabafo, não aguento mais, dizendo que não podia. Eu fui conseguir falar com uma gestante. Desses 3 casos, consegui pegar um caso. 19 anos, trabalho de parto a termo, 1:2, realizado no 2º trimestre, anotado no cartão, e o médico não fez reagente. Eu peguei o telefone do colega, liguei para o colega, e ele me disse, Mauro, o VDRL era muito pequeno, eu conhecia a gestante, era direitinho da igreja, não tinha história de promiscuidade, e aí eu não tratei. 2 semanas depois eu vejo a mulher e o marido. Ela, 1:16, teste treponêmico positivo. Ele trabalhava embarcado, eventualmente tinha uma relação extraconjugal, mas que sempre usava camisinha, apareceu com uma ferida no pênis, embarcado, tomou doxiciclina, azitromicina, nada falou. Ela me contou a história que teve uma única relação extraconjugal com um primo que atentava muito, foi uma coisa muito rápida, ela, para se livrar do primo, cedeu. Casos de feridas encaminhadas para nós, no pênis, estou aplicando hidrocortisona com mácula no pênis, sem fazer o exame, pensando em sífilis. O paciente chega no outro dia, teste rápido positivo, VDRL positivo. Prova de vestibular da Unicamp mostra um quadro, a epidemia, num livro maravilhoso, recente, chamado Sopa de Wuhan, falando da epidemia da Covid.
vestibular da Unicamp 2021, cai um quadro falando sobre a narrativa da sífilis na época de 1494, tem todo um discurso. Eu fui atrás do livro, baixei o livro, Sopa de Rouen, e tirei desse livro nesta madrugada, que o colega que faz o artigo que tem essa parte do caso da sífilis, ele fala: o que estará no centro do debate durante e após esta crise da Covid é que vidas estaremos dispostos a salvar e quais serão sacrificadas. Nós já estamos fazendo. Nós já estamos fazendo. Nós não queremos salvar as vidas dessas crianças que são mortas na sífilis congênita. Vai ser a minha fala. Nós já fazemos isso no dia a dia. E ele fala uma coisa que chama a atenção, que é aquele meu pensamento antigo. A comunidade não é mais Vila Valqueire, Niterói, Recife, Manaus ou São Paulo, é o planeta inteiro. Hoje a nossa comunidade é o planeta inteiro. Vejam o que está acontecendo em Cabul. Vejam o que está acontecendo no Afeganistão. Nós, no Brasil, já temos uma lei, que é o Dia Nacional de Combate à Sífilis, terceiro sábado de outubro. Já tentamos fazer essa lei mundial. Pasmem. Fizemos um abaixo-assinado. Não tem 500 assinaturas. Mandei para a ONU, mandei para a Unesco, mandei para a Organização Mundial de Saúde. Vamos ver, tem muitos dias. Será que precisa ter um Dia Mundial de Combate à Sífilis? A Organização Mundial de Saúde não deu trela. Os brasileiros, mandei e-mail para muita gente, não tem 500 assinaturas. Mas é possível eliminar a sífilis? Cuba eliminou em 2015. Essa é uma representante da Organização Mundial de Saúde, num congresso mundial que eu estava presente. Ela manteve e entregou nas mãos do representante de Cuba, sem essa de fazer discurso de A ou de B. Esqueçam esse discurso. Meu discurso é dizer o seguinte: um país que não seja rico como o Brasil tem condição de eliminar a sífilis congênita. E Cuba, como outros países, tem um registro de sífilis congênita eliminada. E o que tem no Brasil? Cada um mexendo no seu papel, no seu tablet, e não quer enxergar o elefante. A situação atual, com esses números que eu falei, com esses dados que não são dados maquiados, não são dados da minha experiência, são dados registrados pelo Ministério de Saúde de todos os municípios do Brasil, disponibilizados democraticamente. Que coisa maravilhosa! Nós temos os dados para criticar, para entender e até para avaliar. Sabe por quê? Porque muitos dos casos que estão registrados como sífilis congênita, quando eu consigo fazer a vigilância da ficha de notificação, a gente descobre que não é caso de sífilis congênita. A negligência é tanta, o descaso é tanto, o descompromisso é tanto das secretarias de saúde do Brasil, que nem para tirar, nem para descartar os casos errados, eles fazem. Ou seja, você notifica a doença e a Secretaria de Saúde, me perdoe, uma única palavrinha meio pesada, caga e anda para a tua ficha de notificação, porque fica lá no meio de um arquivo e agora com Covid não tem tempo para nada. Falta o quê? Cobrar dos profissionais as responsabilidades, ou a gente vai ficar ad eterno tendo um elefante? Temos o conhecimento. Ninguém pode mais negar que não tem conhecimento.
Ninguém pode mais negar que não tem habilidade, que não tem teste, que não tem penicilina, mas tem que ter atitude. Atitude que começa no posto de saúde, que começa com o médico de família, que começa ali, que como foi tão bem falado aqui, nós temos uma das maiores riquezas desse mundo. Eu conheço muitos países do mundo. Nós temos uma riqueza que é o SUS. O SUS é uma das maiores riquezas, mas ela precisa ser aprimorada e o SUS sozinho não funciona. O SUS funciona com os profissionais. E aí eu tento imitar Betinho. Por que essa energia? Porque quem tem fome tem pressa. E nós entramos no Ministério Público em junho de 2019, cobrando que o Ministério Público cobre das secretarias de saúde as suas responsabilidades. Quais são? A primeira responsabilidade é fazer a vigilância das fichas de notificação. Vai entender o problema, ou seja, lembra do Sorém? Quer entender o presente? Vai pesquisar o passado. Quer entender a sífilis hoje notificada? Vai ver o pré-natal, vai ver a notificação, vai ver o passado. Em 22, numa conversa de abril, numa reunião com a Secretaria de Saúde de um estado brasileiro, do Rio de Janeiro, e profissionais de vigilância de um município com mais de 100 mil habitantes, ao discutir uma ficha de notificação por óbito por sífilis congênita, a profissional do município mostrou a ficha, começou a discorrer sobre a ficha, e a gente foi vendo, escutando, estava com muitas falhas. E ela respondeu: os médicos não preenchem as fichas. E eu perguntei sobre o que estava escrito, então, no cartão de pré-natal da mãe. E a resposta disse: nada. A profissional de uma secretaria de saúde de um município tinha o cartão do pré-natal com nada escrito. Em síntese, nesse município, há duas modalidades de prontuário: um impresso e um digital. E eu perguntei sobre a possibilidade de conhecer, então, o prontuário no posto. Não adianta, pois os médicos também não preenchem no prontuário. Palavras dela. E aí? A situação é para continuar com o elefante ou é para exigir responsabilidades? Há muito tem esse cartaz. Agressivo, feio. Mas fala para a mãe dela, fala para o pai dela. Não podemos ter vergonha de mostrar, e eu acrescento, de cobrar essa vergonha. Que há muito tem, olha, Brasil, Mauro Romero fotografando, Edvard Munch fotografando, o mesmo que pintou o grito, pintou a herança, uma senhora com um filho com sífilis congênita. 3 versões de uma mesma situação que o Munch pintou. As artes estão repletas. Vamos lançar o nosso livro sobre o poema e temos um calendário com a história. Copiem aqui depois. E agora eu vou passar a palavra para esse menino maravilhoso, lindo, que está me ensinando todo dia esse lado pela cultura. Nós lançamos em dezembro de 2019 a primeira reunião para fazer uma exposição, porque só falar de VDRL e penicilina não está dando. Nós estamos precisando ver o lado antropológico, psicológico e também o lado pela responsabilização, que será uma exposição que já está sendo construída para levar e ser inaugurada em novembro no Paço Imperial. Tem um livro, um filme chamado Cobaias, que fala do quadro americano, e também uma coisa linda desse autor que era para ganhar um prêmio, hein? Esse daqui tinha que ter ganho um Oscar,
com o filme Heleno, um jogador de futebol que teve sífilis, não quis tratar e morreu no manicômio em Minas Gerais. Era um jogador do Botafogo. Sim, é possível eliminar a sífilis congênita, meio casos por 1.000 nascido vivo, na maioria das cidades brasileiras. Secretário de Saúde, não fujam das suas responsabilidades. Vai ser difícil acabar com a Covid daqui a 2 meses? Difícil. 6 meses, tuberculose, hanseníase, HIV. Mas para sífilis, eu preciso de um teste treponêmico, um teste não treponêmico para gestante e tratamento completo com penicilina 1 mês antes do parto. Se conseguirmos tratar todas as gestantes com sífilis no 7º, no 6º mês, a chance de sífilis congênita é próximo de 0. Vai ocorrer um caso ou outro. Por isso é que eliminar é meio caso a cada 1.000 nascidos vivos. Não é erradicar, eu estou falando o termo eliminar. Eliminar me permite ter um caso ou outro, mas não permite ter 18 vezes 0,5. Mas para isso, estou convencido que tem que ter responsabilização dos profissionais e dos gestores que atuam em saúde. Por isso, esse discurso. Não quis aqui dar aula de como descobrir o treponema, de como interpretar a sorologia, isso é um outro segmento. O que eu quero aqui é sensibilizar cada um para chegar na Secretaria de Saúde e o prefeito e o secretário dizer quem ele quer salvar. Se está no escopo dele não ter morte de sífilis congênita, se está no escopo dele não ter numa maternidade 5 recém-nascidos tomando penicilina na veia. Quem duvidar de mim, topo. Liga para as maternidades grandes aí da Baixada Fluminense, de São Paulo, das maternidades. E também, acreditem, eu vejo esses casos com menos frequência no sistema privado de saúde. Isso também ocorre no sistema de medicina suplementar. Menor do que nas maternidades públicas, mas lindas, boas, chiquérrimas maternidades do Rio de Janeiro têm vários casos por ano. E para quem gosta que só PCR, que só vacina, que só doença que precisa de angiorressonância resolve, é bonito, eu digo, braços pequenos também dão grandes abraços. Curar feridas, curar pus, atender a pessoa como um todo, entender a dinâmica dela e investigar, com certeza dá grandes abraços. Por quê? Porque se perde pessoas para doenças de extrema complicação diagnóstica e terapêutica, mas se perde muita gente, se complica a mente de muita gente com patologias que a gente podia resolver e temos condição de resolver há mais de 6 décadas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Espero que o meu amigo Petra agora apresente a nossa exposição, que a gente possa ter algum debate. Eu me empolgo, falo muito, mas eu queria provocar vocês. Eu não queria fazer uma fala simples. Na verdade, para mim é simples. Discutir tudo isso é simples, porque eu estou discutindo o relacionamento humano, relacionamento de se discutir uma doença milenar
e com pelo menos 80 anos de diagnóstico e tratamento que não muda. E com praticamente 100% de efetividade para o diagnóstico e para o tratamento. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Mauro. Boa tarde a todos e todas. Vou falar bem rapidamente, né? Mas eu já esperava, doutor Mauro, a gente conversou. A gente conversa muito desde 2019, né, doutor Mauro? Eu sou o Thiago Petra, né, como foi apresentado, estou à frente do Centro Cultural do Ministério da Saúde e comecei a entrar nessa discussão, né, nos estudos sobre sífilis, principalmente a parte histórica e artística, desde 2019, quando a coordenação responsável pelas políticas de doenças sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, infecções agora, infecções sexualmente transmissíveis do Ministério, começou a abordar o projeto de uma exposição sobre a sífilis. O Dr. Mauro trouxe aqui muitas informações, né? Eu acho que deu para entender um pouco qual é o objetivo dessa exposição. A gente sabe da história da sífilis, são séculos, não são décadas, são séculos, né, de muita informação. Como o Dr. Mauro trouxe aqui, a história da sífilis ela começa antes do descobrimento, né, do país, né, estudos paleopatológicos, né, e genéticos começaram a apontar que a sífilis já existe no mundo há milênios, provavelmente. Só que, como o Dr. Mauro falou, né, durante muito tempo da história da civilização, a história recente, a sífilis era entendida como uma doença que tinha surgido na América Central, e conforme o descobrimento das Américas, por Cristóvão Colombo, né, ao retornar para a Europa, Cristóvão Colombo leva a doença e, enfim, surge logo depois uma epidemia por conta de guerra. São vários fatos históricos que são interessantes para a gente conhecer um pouco dessa doença. Uma doença medieval. Quem participou do último encontro viu a questão da hanseníase, da lepra, e a sífilis ela se assemelha muito, né, que é uma doença muito antiga, com estigma. O Dr. Mauro trouxe uma situação, né, vou tentar explicar um pouquinho, porque como a gente está trabalhando a antropologia da saúde, uma forma da gente enxergar a saúde atual através, né, de toda a vivência passada, né, da nossa história, da história das doenças. Naquele tempo, quando a doença sífilis, né, não era chamada de sífilis, surge não, né, identificada, né, e acompanhada, né, uma epidemia na Europa, se falava muito em doença francesa, né, os italianos chamavam de doença francesa por conta da guerra, da Primeira Guerra Italiana com os franceses, né? Os franceses chamavam de doença napolitana. Como naquelas guerras havia muitos mercenários de todo o mundo, são da Europa, também Europa, Ásia, África. Terminando essa guerra, os mercenários voltavam para os seus países e levavam a doença. E aí, um chamava a doença de doença espanhola, doença francesa. Só estou trazendo esse fato só para a gente se atentar, né, nesse momento que a gente está passando por uma epidemia de Covid. Hoje se define a doença, né, a variante da doença, acho que são termos gregos, né, a variante alfa, a variante delta. Hoje a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro, né, essa tensão com a variante delta. Antigamente tinha essa mesma questão, né? Foi adotado a variante delta para evitar o preconceito, né, com a questão da variante que surgiu na Índia. Antigamente na sífilis tinha essa mesma questão. Os países inimigos chamavam a outra doença, a doença com o nome do país que era inimigo. A gente começou falando aqui, né, o tema dessa apresentação sobre Fracastoro, que é um nome importante para a gente, porque foi ele que criou o nome sífilis. O Dr. Mauro acabou de explicar isso. Um pouco antes, por exemplo,
o francês... Ai, gente, estava vendo isso hoje. Deixa eu já ver aqui, gente. Ai, só um instante, gente. Eu estou nervoso por conta do tempo, porque eu estou preparando a apresentação aqui para a gente poder entrar no debate, na discussão, mas o francês Jacques de Bettercourt, ele cria o nome doença venérea por conta da sífilis, porque ele, como francês, né, ele também não gostava ou foi estimulado a criar um nome diferente porque se chamava doença francesa. A sífilis, durante esses séculos, né, a gente teve muitos médicos, pesquisadores, artistas, poetas, filósofos, que se preocuparam com a doença. E chegamos agora, né, o Dr. Mauro trouxe essas informações, né, que estimulam a gente, provocam a gente a discutir sobre como ainda uma doença que tem uma cura que é barata, né, doutor Mauro? Depois você pode explicar melhor, né? A penicilina, bezetacil, é um medicamento barato, o diagnóstico não é tão complicado, e como a gente ainda tem essas informações. O projeto da exposição, ele é mais uma tentativa de sensibilização da sociedade, principalmente dos profissionais de saúde, para entender um pouco da doença, né? Evitar mitos de uma doença que é simplesmente tratada, né? E tem cura. E eu vou terminar minha fala, desculpa mesmo, assim, estou tentando resumir, mas fazendo um convite. Em novembro de 2021, nós teremos uma exposição sobre a sífilis. Ela vai acontecer no Paço Imperial. É uma exposição que vai trabalhar a história, a gente vai trazer a história desde, né, das discussões que o Dr. Mauro trouxe, passando pela própria desenvolvimento das pesquisas, né, a criação da penicilina. Essa doença ela possibilitou 2 prêmios nobres, né, só a criação do tratamento de Salvarsan 606 e da malarioterapia, né, enfim, também trazer um pouco da parte artística. O Dr. Mauro trouxe o Munch, Rembrandt também já publicou, né, já fez uma obra de arte relacionada ao artista e teórico Gerard Lefebvre, que tinha sífilis congênita, um dos grandes artistas da Renascença, o principal artista alemão da Renascença, o Albrecht Dürer, também retratou a doença. Então, assim, artistas, poetas, Gilberto Freire, por exemplo, trouxe a questão da sifilitização em sua obra principal, né, Casa Grande Senzala. Enfim, é uma infinidade de materiais que a gente encontra na história, e aí essa exposição vai trazer um pouco disso, vai trazer também os dados epidemiológicos, uma discussão sobre a parte científica da doença, e esperamos sensibilizar a população. Peço desculpas, né, pela correria da fala, e agradeço bastante ao Dr. Mauro, né, pelo convite em participar. Agora eu vou chamar o doutor Idenê, doutor Mauro, para a gente começar a conversar sobre a apresentação. Então, gostaria de parabenizar os palestrantes, né, o Tiago, o professor Mauro. Além de parabenizar, eu gostaria de declarar assim, meu respeito e admiração pelo seu trabalho, doutor Mauro, porque você é um dedicado, é um trabalhador do SUS e que se entusiasma e que eu entendo a sua ênfase, porque você está, como se diz, chamando a atenção, querendo balançar essa questão. Por quê? Porque na sua fala, a primeira coisa que eu achei muito interessante foi você falar dos avanços científicos e tecnológicos, que hoje são impensáveis, né? O avanço da ciência, colocar o Galileu dizendo que a ciência deve servir o homem, e a sua
a fala de fechamento também, que foi os pequenos braços dando grandes abraços. Então, eu gostaria de alinhavar um pouco essa fala e lhe dizer que também a sífilis é uma política prioritária do SUS à saúde da mulher e da criança. Portanto, nós temos um sistema que estabeleceu políticas prioritárias, elas estão aí, né? E agora, um sistema, ele tem que funcionar em todas as dimensões. A gente tem que valorizar todos os níveis de atenção. A alta complexidade, a média, mas a atenção básica é preciso valorizar. Por quê? Porque ela tem condições de dar respostas à maioria dos problemas de saúde do país. Portanto, você traz uma questão, né, pegando a sífilis, que é o nosso tema de hoje, que você abordou muitíssimo bem, como eu aprendi hoje, Mauro, história, antropologia, muita coisa, vou sair muito enriquecida daqui. Mas o que eu queria apontar é que o seguinte, nós estamos com o exemplo da sífilis. Nós temos o conhecimento, né, a ciência, o conhecimento científico, o conhecimento diagnóstico, o conhecimento terapêutico, conhecimento das técnicas, né, de tratamento, de prevenção, e, no entanto, ela constitui-se hoje num problema gravíssimo de saúde no nosso país e fora dele também. E você trouxe, que eu achei muito interessante, trouxe o exemplo de Cuba. Então, o que é que eu quero dizer? É que entre o conhecimento, entre a ciência, o avanço tecnológico e a solução do problema, os caminhos são muito difíceis mesmo, porque elas contêm dimensões que a gente, para dar conta, tem que ser um trabalho social. Então, eu penso que o SUS, a defesa do SUS, não é meu, não é seu, ela é da sociedade. Os gestores, né, os professores, enfim, os usuários, né, a população em geral, precisa cobrar, porque, falando de história, eu trago a história do SUS, que ele nasceu de uma conquista social. Foi um movimento que partiu dos municípios e chegou até o nível federal e foi incorporado na Constituição, a nossa Constituição cidadã. Então, o SUS tem essa mensagem de cidadania, tem a mensagem de luta popular, né? E tem essa mensagem da integralidade do cuidado. Então, o SUS existe para todas as dimensões e para toda a população. Quando a gente pensa em investimentos em alta complexidade, né? Cirurgias robóticas, que me perdoem os cirurgiões, mas que são importantíssimos, avanços em unidades intensivas, que são importantíssimos, mas nós precisamos não deixar de pensar nas nossas causas que você, Mauro, colocou com muita veemência. Doenças que são fáceis e de baixo custo para serem eliminadas, ou, né, controladas, ou diminuídas. Isso é uma responsabilidade social do SUS, e tem um ponto importante que eu queria falar também, mas a gente não tem tempo, que é a subnotificação. A questão dos dados na saúde é um problema sério, porque, do mesmo modo que a gente precisa de investimento e qualificação das equipes para o cuidado, é parte fundamental para esse cuidado e para traçar políticas públicas a questão dos dados. A pessoa que registra o dado, ela precisa entender, ter profunda consciência da importância daquele dado, né? Aquele dado é uma vida, é traçar uma política pública, é resolver, né, a questão enfim, dos pacientes, é saber de que se morre mais para se investir
nas causas, né? Saber quais são as doenças que são evitáveis para investir nas prevenções. Então, o dado é fundamental e hoje a gente vive na era da informação, né? O dado tem que virar informação qualificada, que tem que virar conhecimento e tem que virar sabedoria para poder direcionar as políticas corretamente. Bom, alguma pergunta? Se não, eu tenho perguntas. Do seu ponto de vista, Mauro, perguntas. Como você... Tânia, gostaria de saber se em algum momento o Mauro pensou em desistir dessa luta. Não. Pelo contrário, estou ficando cada vez mais forte. Tânia, estou ficando cada vez mais confiante. E estou ficando cada vez com conhecimento maior. E cada vez com mais amigos. Imagina o Petra, imagina aí o Denê, imagina a Rosemary, que eu não conhecia ano passado. O Petra ainda conheci quando? Dezembro de 2019, depois ficamos numa pandemia. Não, e acredito. Sabe por quê? Porque eu não sou... achar que eu vou resolver, ou que a gente vai resolver o problema da tuberculose, da hanseníase em 1, 2 anos, é complicado. Eu entendo que é complicado. São vários fatores. E vejam que a gente está escolhendo a sífilis congênita, que eu tenho a mãe. Tenho problema para ter sífilis congênita? Tenho. A usuária de drogas, a que vive na rua. Mas quando você joga isso numa tabela, isso é um número pequeno em relação ao número que tem. E o que eu vejo hoje é que a tática é que tem que mudar. Por isso é que eu estou acreditando nessa tática de sensibilizar até pela responsabilização. Porque, caramba, se a Secretaria de Saúde contabiliza diária de todo mundo, gasolina, todos os carros têm uma planilha, eles sabem quando, todo mundo sabe quanto os deputados gastaram de diária. Como é que você não consegue saber aonde foi feito o pré-natal? Como é que você não consegue? É porque o secretário de saúde, o diretor da vigilância, ele é o diretor da vigilância epidemiológica porque ele quer. Nós não vivemos em um modelo ditatorial. Como é que ele pega a ficha e não liga? Mauro, mas eu não tenho telefone. Como assim? Pega uma ficha, 2 fichas, pega por amostragem. A sua prefeitura tem quanto? 50 casos notificados. Pega 5. Nessa amostragem, você vai chegar lá, doutor Mauro, está aqui, o senhor atendeu essa paciente no seu pré-natal e você não tratou. O que aconteceu? Agora, o cara acorda, o secretário acorda, o diretor da vigilância epidemiológica acorda e diz: eu não vou fazer a vigilância da sífilis congênita, eu tenho mais o que fazer. Hoje, amigos, tudo é culpa da Covid. Não consegui ereção, é culpa da Covid. Não consegui comprar um vinho, é culpa da Covid. Não consegui dar um beijo, é culpa da Covid. Queria tanto te dar um abraço, é culpa da Covid.
Em 2019, era culpa de quem? Em 2018, era culpa de quem? Hoje, a vigilância diz, Mauro, eu não tenho equipe. E eu digo, contrata. Eu contrato um jogador de futebol, eu tenho um sistema no mundo que tira Messi de um clube e bota Messi no outro clube em uma semana. Aí eu não vou conseguir que Niterói não consiga investigar os casos de sífilis. Como é que não? É porque não quer. Então, eu não tenho, ainda, pelo contrário, agora a gente está querendo o convencimento pelo lado amoroso. Às vezes alguém pode achar, porra, mas o Mauro foi muito nervoso, ele falou muito. Não, eu vejo isso como um lado amoroso. Sabe o que eu vejo isso, Idaunê? Eu vejo isso quando eu converso com meu filho, com a minha filha, quando eu vejo que a coisa não funcionou legal, eu falo, meu filho, senta aqui. Cara, não deixa a piscina assim, não deixa o fogão assado, lava a cozinha aqui, lá, sabe? E você tem. Se você consegue ser rígido na sua família, cobra do seu filho, por que você não cobra de um profissional? Porque você acorda de manhã e diz, eu não quero. Eu não me preocupo. Aquela frase, eu vou me preocupar, aí é uma outra questão que eu estou evitando. Mas entrei no Ministério Público. É conseguir ter uma verba para botar isso todo dia na mídia, para falar que o secretário de saúde não quer. Aí ele vai se preocupar porque a imprensa vai falar. Não estou culpando a imprensa, pelo contrário, a imprensa tem nos dado muito apoio, mas ainda não dá a ênfase. E aí talvez, com uma exposição. A gente canta a música do Zé Ramalho, o meu treponema que não é pálido e nem viscoso. A gente lê o conto lá do Nelson Rodrigues. A gente vê os quadros de Rembrandt. Rembrandt tem quadro, Munch tem quadro. O que falta? Todos estão convidados a ver essa exposição, hein? O que falta? O que falta é o presidente, como foi do Bill Clinton, pelo menos ligar e falar: vocês me desculpem por ter feito tal pesquisa com vocês. Nem isso aqui nós temos. Mauro, eu queria dizer a você que tem uma profunda, eu conheci você há pouco, mas tenho uma profunda admiração pela sua indignação, sua veemência, porque sempre que eu vejo colegas profissionais que estão brigando, que estão agitados, que estão estressados por uma causa dessas nobre, eu bato palma. Eles estão entusiasmados, eles estão motivados, eles vão continuar, eles vão perseverar. E é isso mesmo. Eu acho que tem uma pergunta que é o seguinte: o que você acha que mais impacta nessa situação? A sua visão. A minha visão é a falta da vigilância epidemiológica, é ver aonde ocorreram os erros, para corrigir os erros. Quando eu falo de responsabilização, acredite, não é aprender, não estou aí, mas ele tem que saber que ele fez errado. Ele tem que saber que ele fez errado. E o Denis, eu vou contar um caso rápido, só para você ver a que ponto nós estamos. Tomara que as pessoas possam entrar e algumas possam estar assistindo, não sei, mas vai chegar nelas para apurar. Esse ano, uma colega me liga, que trabalha na Secretaria de Saúde de um estado, me liga. Mauro, está se passando um problema que eu queria dividir contigo. Uma gestante foi ter neném
e pagou particular para ter numa grande hospital, porque ele viu que estava enrolado ali para nascer, ele queria acompanhar, e o pai conseguiu um dinheiro, viu lá quanto é que era o valor e pagou. Internou numa casa de saúde particular. E ele tinha a mulher com um quadro de sífilis que não foi tratada adequadamente no posto. Mas o médico combinou com ele e internou particular. Quando internou, o pediatra faz o exame, sífilis congênita. Rio de Janeiro, maternidade privada. E a pediatria, a UTI diz para esse pai: pai, o senhor tem que pagar R$9.000 para poder ficar 10 dias internado na UTI, eu vou ter que fazer punção lombar e vai ter que tomar penicilina na veia. O pai diz: mas eu não tenho 9.000, então eu não posso tratar. Papo vai, papo vem, uma amiga daqui, outra amiga daqui, um liga para cá, outro liga para lá. Conseguimos que uma maternidade pública, 3 dias depois, internasse essa criança para fazer o tratamento. Rio de Janeiro, 2021, uma UTI não começou o tratamento porque o pai não fez o depósito. Eu falei com a colega médica e falei para ela: olha, você está correndo o risco de ser processada. Não, mas você me entende, eu não posso fazer nada, eu não posso assumir, isso vai daqui. Eu não sei. E essa criança foi internada e tenho tudo isso documentado aqui, tudo documentado aqui. A Secretaria de Saúde do Estado sabe, a Secretaria do Município sabe. Eu sei. Pois é. O que eu faço? Eu vou tomar uma atitude, mas eu quero tomar com calma. Você faz muito, né? E hoje à tarde você fez bastante, levantando essa questão. Acho que é uma questão de todos, né? É para aperfeiçoar e fortalecer o SUS, porque as questões são muitas e nós só vamos conseguir progredir enquanto sociedade, né? Os avanços têm que ser sociais, porque a saúde é um bem social e assim deve ser tratado. Penso que, devido ao adiantado da hora, eu queria fazer um convite para a próxima semana. Nós temos outro grande desafio, a questão do câncer do colo uterino no Brasil, né? Continua sendo um grande desafio nos dias atuais. E nós temos também palestrantes brilhantes que vão nos dar, assim, grandes subsídios para a gente pensar e para a gente construir junto as respostas possíveis, né? Eu queria dar a palavra para as despedidas ao Tiago e depois ao Mauro. Eu quero agradecer a convite, né? Não sou um especialista, né, da doença, mas tenho trabalhado bastante aí com o Dr. Mauro na construção desse projeto. Estou muito grato por ser convidado para falar. Assim, tentei encurtar, peço desculpas pelo nervosismo da fala, mas reforço, novembro deste ano, nós teremos a exposição Sífilis, História, Ciência e Arte no Paço Imperial, a partir do dia 17 de novembro. Acho que é importante porque tem todo um trabalho, né, de muitas mãos, né? O Dr. Mauro falou de todos, né? O Ministério da Saúde, a Universidade Federal Fluminense, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Unesco, Sociedade Brasileira de DST, enfim, são várias instituições, e tem todo um trabalho também do Dr. Mauro aí à frente, como curador emérito. Então, é isso, finalizo, agradeço e vou passar a bola para o Dr. Mauro. Um abraço. Bem, pessoal, eu convido vocês, olha, é um calendário, anota aí, é um calendário.sifilisnão.com.br, mostra muito da história, é um modelo diferente de abordar uma doença
E aqui tem várias situações, vários fatos e personagens que a gente quer divulgar pelo lado da cultura da sensibilização. E outro lado, que eu não posso mais deixar de frisar, não de raiva, pelo contrário, eu sou um homem muito doce, mas nós somos muito agredidos por esses malfeitos, por esses não diagnósticos, ou por esse diagnóstico e não tratamento na hora. O SUS é muito agredido. O SUS é um dos maiores sistemas que o mundo tem. Quando eu viajo, o pessoal fala, mas o cara vai lá e você atende assim? É só chegar e atender. Hoje o SUS, Idenê, a gente usa no WhatsApp, a gente, o paciente, Idenê, vai no SUS e manda foto para mim hoje. Professor, estou com isso aqui. Eu falei, já estamos resolvendo um caso de sífilis que uma namorada falou, hoje é SUS. Olha que coisa fantástica. Eu não estava hoje na universidade, já remarquei ele para amanhã. Então, para quem acredita no SUS, sífilis congênita é uma agressão aviltante. Concordo. Então, eu tenho que mostrar a minha indignidade para mostrar para essas pessoas que não estão cumprindo que eu também tenho que ser enérgico. Perfeito. Eu não posso mais ficar acreditando que aula na graduação, na especialização, vai resolver isso. Eu tenho que sensibilizar um conteúdo muito grande. Então, essa é o lado que eu também agora tenho que fazer. Retribuir essa energia que esse pessoal está nos dando de ruim para cobrar deles e cada vez de forma mais enfática. Não violenta, mas sendo enfático. Eu acho que essa seria a minha mensagem final. Não se acomode mais. Por acaso eu trabalho com DST, o outro trabalha com autismo, o outro trabalha com mola, cada um trabalha numa situação. Se você se sentir aviltado, mostra a sua indignação, sem medo de ser agredido. Perfeito. A minha mensagem é que o SUS é um bem extremamente importante, tem um valor para a sociedade muito grande e que todos devem defender o SUS. E que a atenção básica, ela precisa ter um cuidado especial na formação, na qualificação das equipes, né? No apoio às equipes de atenção básica, porque um pré-natal de 80% a 90%, se ele for bem feito, um pré-natal qualificado, reduziria 80% a 90% destes problemas. Portanto, as doenças evitáveis que têm o seu núcleo de conhecimento e de cuidado no pré-natal, que é uma política pública, uma política prioritária do SUS, saúde da mulher e da criança. Vamos acolher, vamos apoiar um pré-natal, as equipes, os profissionais de pré-natal, de maternidade, enfim, médicos, enfermeiros, os profissionais todos do grupo de saúde, né? Porque a saúde não é médico e não é remédio e não é exame. É tudo isso, porém, usado de maneira racional, de uma forma consciente,
por quem sabe muito bem o que está fazendo. E isso a gente consegue com formação, qualificação, investimentos em ciência, pesquisa e na atenção. Todos os níveis de atenção. Todos os níveis têm que funcionar. Quanto melhor funcionar a atenção básica, mais vai demandar a atenção média e a alta complexidade. Todos têm que funcionar. Mas o que a gente não pode é privilegiar, é inverter a pirâmide. Vamos cuidar da atenção básica. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Girolamo está mandando um beijo para vocês. Um beijo de Girolamo Fracastoro. Um beijo de Girolamo Fracastoro, de 1530.